algumas dicas de cartas que vocês podem pegar no mercador, certo? Vamos entrar aqui então. Lembrando que essa lista eu vou fazer com base no inventário normal dele, certo? Até porque o inventário que aparece na primeira página volta e meia está mudando, certo? Ele muda a cada determinado período de tempo. Mas para falar das cartas eu vou pegar e usar esse inventário aqui, certo? Eu separei entre monstros, mágicas e armadilhas. Eu vou deixar as mágicas de lado, até porque a minha escolha para pegar hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está na categoria das mágicas. Então, as mágicas, excepcionalmente nesse vídeo, nós vamos deixar por último, certo? Eu vou começar então falando dos monstros do mercador. Tá? As dicas que eu vou dar aqui é para quem está começando uma conta, certo? Talvez no momento que tu tenha uma conta mais desenvolvida, talvez tu nem precise dessas cartas, mas é a minha intenção trazer uma dica para quem está começando uma conta nova. O primeiro é o Rei Vagante, porque ele é um monstro que entra fácil em tese. Com os bilhetes que tu recebe, tu consegue pegar alguns reguladores do tipo demônio, que atendam o requisito de ter 1500 ou menos. Então, ele de certa forma comba com eles. Um exemplo é o Ressonador Vermelho. Se não me falha a memória, o nome é Ressonador Vermelho. Mas enfim, é um Ressonador de nível 3, não tem mais do que 1500 de ataque. Então, a partir do momento que ele entra em campo, tu pode invocar o Revagante de forma especial e acabar invocando um monstro de maneira 5. Tá? O segundo seria o Delta ou Guerreiro Imã. Ele tá preto e branco aqui porque eu não tenho todos os requisitos para comprar ele, certo? No momento, porque eu já comprei em outra eventualidade e é um monstro que comba com o arquétipo Imã, que a gente até foi atrás deles na box que a gente abriu no último vídeo, certo? Então é uma carta interessante de se ter, visto que a gente já abriu a caixa dos Magmats. Outra carta interessante, pessoal, é o Guardião Celta Retreinado, certo? Ele comba bastante com aqueles decks que tu precisa segurar mais o duelo, então é uma carta interessante de se ter, visto que ele não pode ser destruído por monstros que tenham 1900 ou mais de ataque. E no meta atual a gente sabe que tem bastante monstro com ataque elevado, então é uma boa carta de se ter nesse tipo de deck. Além dele, eu quero fazer uma menção especial para o Dragão do Trovão, que comba com o arquétipo Thunder Dragon, como o próprio nome já diz. Mas a gente não vai citar ele agora, visto que no momento que eu estou gravando a gente não tem todas as cartas necessárias para montar o deck. Então é uma carta sim interessante, mas a gente vai deixar para um futuro mais próximo. Outra carta interessante, pessoal, agora entrando no campo das armadilhas, tá? E até é uma lista bem menor com relação às outras, é a Almatic. Por que eu trouxe essa carta? Ela é uma armadilha que se transforma em monstro, tá? E quando um outro card da armadilha que a gente controla, que é considerado um monstro, tal qual ela é, se for destruído por batalha ou por efeito, em vez disso, a gente pode baixar essa carta que foi alvo de ataque ou do efeito na zona de carta mágica armadilha. Então é uma carta interessante de se ter para reciclar algum recurso que esteja em campo, principalmente naqueles decks de segurar o duelo, certo? Pegando mais nessa linha que a gente já citou antes no Guardião Celta Retreinado e agora na Almatic. Outra carta interessante é a Jarra da Ganância, já que a gente não tem o Pote da Ganância disponível de forma acessível no jogo no momento. É uma carta interessante visto que no momento que tu ativa, tu compra uma carta. Claro, tem o ônus dela, que por ser uma carta de armadilha, tu tem que setar e esperar um turno, certo? Mas fora isso, é uma carta interessante de se ter. E por fim, pessoal, no campo das armadilhas a gente tem a Tempestade de Cascalho. Eu achei interessante trazer essa, visto que é uma carta que tu tem a oportunidade de limpar o campo do oponente nas cartas mágicas e armadilhas. Claro que ela tem dois pontos negativos. O primeiro, tu tem que esperar um turno para ativar ela. Tu tem que setar ela e ativar no teu turno seguinte. E o outro é que tu precisa obrigatoriamente
escolher um card de magia e armadilha no teu campo, ou seja, para tu ativar ela, além de tu ter ela setada e esperar um turno, tu tem que ter outra carta no teu lado do campo. Ainda assim é uma carta interessante para quem está começando, tá? Mas para quem já tem uma conta mais desenvolvida, não vejo utilidade, mas volto a ressaltar. É uma carta interessante para quem está começando agora, certo? Por fim, pessoal, chegamos nas cartas mágicas, tá? Eu tenho quatro cartas aqui para recomendar. A primeira é o Cestus de Dagla, visto que é uma carta de equipamento que pode ser usada em monstros fada. Ele ganha 500 de ataque e, se causar dano de batalha, ganha PV igual ao dano causado. Eu trago essa recomendação porque com os bilhetes que a gente ganha quando começa uma conta, e nem cito aqui os SRs e URs, os normais e raros, tá? É possível montar o deck de Cyberanjo. Então, são monstros que combam com esta carta para quem está começando. Claro, não seria a build ideal, mas é uma carta interessante de você ter, visto que quando a gente está começando a gente não tem todos os recursos necessários para montar um deck altamente competitivo, né? A segunda, que inclusive é a minha escolha de hoje, é a Espiritualismo. Ela faz mais ou menos o efeito do livro, popular livro que vem na Selection Box, certo? É uma opção mais free to play para quem quer. Devolve uma carta mágica ou armadilha do campo para a mão. E a ativação e o efeito desse card, no caso o Espiritualismo, não pode ser negados. O ponto fraco em relação ao livro é que o livro é uma carta de magia rápida, então tu pode setar ela e já ativar. Inclusive no turno do oponente tu pode ativar. A Espiritualismo não, tu tem que ou setar e esperar até o próximo turno, ou ativar no teu turno, tu não pode ativar no turno do oponente. A terceira carta então, pessoal, seria o Murmúrio da Floresta. É uma carta interessante que também faz mais ou menos uma referência com cartas de Selection Box, tem mais ou menos o mesmo efeito, certo? A diferença é que também é uma carta que demora para ser ativada, ou se for ativada tem que ser ativada no teu turno. Então, tu não pode, por exemplo, setar ela no teu turno e deixar para ativar no turno do oponente. Esse é um ponto fraco dela. E por fim, pessoal, a Varinha das Maravilhas, tá? A Varinha das Maravilhas eu trouxe mais porque é uma carta interessante de se combar com monstros mago. Não tanto pelo buff de ataque que ela dá, mas mais pelo segundo efeito, que é: se tu controla o monstro equipado desse card, tu pode enviar tanto o monstro quanto esse card para o cemitério e tu pode comprar duas cartas. Então é interessante para tu usar em algum deck que tu necessite de compra, certo? O deck das maguinhas, por exemplo, tu pode muito bem utilizar o efeito da chocolate, só citando aqui para quem conhece esse arquétipo, onde tu invoca ela, descarta um mago da tua mão e compra uma carta. Se tu tem essa carta na mão, tu já pode inclusive equipar ela na chocolate e depois sacrificar tanto a chocolate como a varinha para pescar mais duas. Então tu já tem uma compra adicional de 3 cartas aí. E a gente sabe que comprar cartas nesse jogo é o que pode determinar ou não a vitória em um duelo, né? Então, pessoal, era isso. Eu trouxe um vídeo mais resumido hoje e totalmente sem edição, algum corte que outro, certo? Mas para indicar essas cartas para vocês. Espero que tenham gostado e é isso, pessoal, tá? Deixa o like, se inscrevam e até a próxima.